Fala pessoal, professora Dayana, e hoje nós vamos falar sobre as causas da Revolução Francesa, tá? Entender a Revolução Francesa, pessoal, primeira coisa, entender esse conceito de revolução. Revolução significa uma grande transformação e de fato foi, porque a Revolução Francesa ela deu fim ao sistema absolutista, né? Aquele sistema em que o rei ele governa de forma completamente autoritária e absoluta na França, e isso a partir daí vai ser um grande perigo, né, para os outros países, tá bom, pessoal? A Revolução Francesa ela teve uma grande influência do iluminismo, que foi aquele movimento cultural que ocorreu no século XVIII, em que o antigo regime ele era criticado. Então vamos lá, vamos entender as causas da Revolução Francesa. Primeira causa, o rei Luís XVI ele governava de forma completamente autoritária e gastava rios de dinheiro dos impostos que o terceiro estado pagava, tá? E isso gerava uma grande crise. O povo que correspondia ao terceiro estado, o povo mais a burguesia, criticava bastante, porque o rei Luís XVI ele tinha uma fama de esbanjador, tá? Então isso vai gerar uma grande crise na França. Uma outra razão também da crise foi o fato da França ela ter perdido a Guerra dos 7 anos, tá? Então isso aumentou ainda mais os gastos da França. E assim, pessoal, as características da sociedade francesa ela era bem parecida com a da Idade Média. O clero, primeiro estado o clero, logo depois a nobreza e o terceiro estado composto pelo povo e pela burguesia, o povo que estava passando fome, mal tinha condições de comprar um pão, que era um alimento assim básico da mesa dos franceses, né? Então, numa tentativa até de resolver essa crise, o rei Luís XVI ele convoca a Assembleia Geral, tá? E nessa Assembleia ele decide que ele iria aumentar mais os impostos. E isso vai gerar uma grande revolta, indignação no terceiro estado. E a partir daí eles organizam, né, se organizam entre si, muito liderados pelos sans-culottes, que eram aqueles trabalhadores urbanos como artesãos, funcionários públicos da época. Eles vão para as ruas no dia 14 de junho de 1789 e derrubam, eles colocam abaixo a Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão que meio que representava o símbolo da censura na França. Era lá que estavam todos os prisioneiros políticos e a partir dali, a partir desse ato revolucionário popular, é que a gente via muito claramente um fim do absolutismo na França. Tá bom, pessoal? Depois desse processo de queda na Bastilha, os poderes do rei Luís XVI ele é rebaixado ao parlamento. Nesse meio tempo, o rei ele tem uma tentativa de tentar impor novamente o absolutismo, né? Quando ele, a partir do momento que ele foge da França e que ele tenta se organizar até para voltar, e os partidos políticos, principalmente os jacobinos, que era o partido mais radical liderado por Robespierre, eles não vão perdoar, e é a partir desse momento que o rei ele foi para a guilhotina, ele, sua esposa, tá? E alguns dos seus braços direito. E iniciava aí o período chamado de terror, que era o período em que muitas medidas revolucionárias elas foram tomadas na França, né? Principalmente ligadas à terra, ligada à educação, ligada à saúde, e realmente, mas a grande contradição desse período
foi que, mesmo sendo tomadas medidas que beneficiavam a população, Robespierre ele perseguia de forma muito dura os seus opositores. Então as pessoas vão ficar meias que confusas, sem saber em quem acreditar, né? Se Robespierre, se realmente a revolução ela foi ou se não foi uma coisa positiva e boa para a França, tá? E Robespierre acaba sendo guilhotinado também, e a França ela continua numa grande crise política, tá? Essa crise que vai acabar, vai diminuir quando Napoleão ele assume o poder através do golpe 18 de Brumário, ok? A gente continua depois.